existe vácuo no mountain bike? Recebi essa pergunta, não sei de quem, no YouTube. O atleta me questionou isso daí. Me perdoa, né, porque eu não anotei o nome, infelizmente, mas estava ali anotado a pergunta no meu bloco de notas. E achei interessante responder ela para você hoje. Acho que pode ser a dúvida de várias outras pessoas. A resposta, sim, existe vácuo. Lógico que o vácuo no mountain bike ele não é tão eficiente quanto o vácuo na speed, né, no ciclismo de estrada, até por diversos fatores que envolvem, como a aerodinâmica, como o atrito, né? A speed ela é uma bike projetada para você ter uma aerodinâmica melhor, o atrito com o solo é menor, então consequentemente o vácuo, né, aquele túnel, né, de vento, de vácuo ou de proteção de vento que o atleta recebe, ele é um pouco maior do que no mountain bike. No mountain bike o atleta já anda numa posição não tão aerodinâmica quanto no speed, no ciclismo de estrada. O atrito é claramente superior, o atrito no solo, né? O atrito que eu falo é o atrito do pneu no chão, é superior ao do pneu da speed, e em consequência disso o grude, né, é maior, então essa questão do vácuo ela não é tão influente. Eu não sei dizer para você quantos por cento, tipo, eu sei que no ciclismo de estrada, um atleta que está no vácuo do outro, ele economiza até 40% de energia, ou se brincar até um pouquinho mais. No mountain bike, eu não sei te dizer quantos por cento de economia de energia que tem, mas que tem. Né? Eu já vi muitos atletas falando, porque no mountain bike não existe vácuo. Sim, lógico que existe vácuo. Repito, não é tão eficiente quanto no ciclismo de estrada, mas existe um vácuo. Uma coisa muito bacana, que agora eu vou dar duas dicas, né, para você, é o seguinte: quando você tiver, a vantagem, né, de você estar num grupo é o fato do ritmo. Às vezes é mais fácil você manter um determinado ritmo quando você está num grupo do que quando você está sozinho, por dois motivos. Primeiro, a questão do vácuo, né, que vai ter uma economia de energia, por mais que você esteja revezando, né, então às vezes você está mais protegido, quando é sua vez de puxar, quando é sua vez de colocar a cara no vento, que a gente diz, você tem um pouco mais de energia para dar, você puxa seus metros que está cabendo a cada atleta puxar, né? E aí você já vai pra roda, recupera. Então essa questão do ritmo é muito importante. Vou até falar, aguenta aí que eu vou falar também essa questão de pelotão em competições, por que é tão importante isso daí. E um outro fator que também é muito interessante da questão do vácuo, tá vendo? Ó, eu fiquei pensando o que falar mais no vídeo e acabei me desconcentrando. Cris Silva, viu? Deixa eu me recordar aqui, peraí. Pronto, lembrei, me desculpa. A segunda dica é o seguinte: quando você estiver andando no pelotão, as pessoas elas têm o hábito de estar andando num pelotão, ou não num pelotão, tipo, às vezes você tá com mais 3 atletas, por exemplo, no mesmo ritmo, as pessoas ficam olhando aqui, ó, a roda da pessoa que está na frente, diretamente a roda, e esquece de ter uma visão mais ampla, né? Então não faça isso. Até a Wélida, que é uma parceira minha, uma amigona minha, ciclista também, ela me questionou isso daí. Ela falou: quando você tá andando no pelotão, qual que é o certo? Olhar pra frente ou olhar pra baixo? Aí eu falei: Wélida, a gente tem que olhar pra frente. Ela: mas e se tiver alguma coisa aqui, né, na sua frente, você não vai ter como desviar? Eu falei: quando você tá andando em um grupo, não vou nem citar um pelotão, quando você tá andando num grupo, a tendência, vamos supor, você tá andando num grupo de 15 pessoas, você tá do meio pra trás, a tendência é que lá na frente eles avisem que tem algum obstáculo. E principalmente se tiver um buraco onde você está passando, ou um pedaço de madeira, algum obstáculo que seja, o pelotão em si, né, o grupo, eles vão abrir ou eles vão sair de lado. E se você estiver olhando para frente, você vai ter condições de também sair de lado. Se você estiver olhando para baixo, quando você vê o obstáculo, você está em cima, passou por cima, entendeu? Então essa é a minha dica, a segunda dica que eu lembrei. Quando você estiver andando num grupo de atletas, não olhe para baixo pro pneu, não olhe. Você tem que ter uma noção de espaço, né? Eu tenho, tipo assim, ó, eu sei que quando eu tô andando num grupo, é automático isso, sabe? E é até bom você treinar, se você pretende competir, treinar em grupo também é importante por causa disso, para você criar essa noção de espaço, aonde você está e aonde as outras pessoas estão. Então, eu olhando para frente, para as costas da pessoa que está na minha frente, eu consigo
consigo saber se eu tenho a possibilidade de bater no pneu dela ou não. E não corro o risco de acontecer isso que eu falei pra você agora, de ficar olhando pra baixo quando eu ver o negócio tá em cima. Porque já aconteceu comigo de às vezes estar olhando pra baixo na roda da pessoa que está na minha frente e passar no obstáculo. A pessoa tirou em cima e eu não consegui tirar e passei em cima, porque eu justamente estava olhando para baixo, eu não estava olhando para frente. Então, quando você estiver andando no pelotão, passe a treinar isso daí para você ter uma noção de como é automático, sabe? Você vai olhar para frente e você vai ver o pelotão se movimentando, o grupo se movimentando, e aí você tem condições de premeditar a sua ação para você também se movimentar lateralmente caso seja necessário. Eu tô aqui viajando, olhando para frente e falando aqui, você está aqui, né? Então, essa é a minha dica muito importante para você que pretende andar em um grupo grande de atletas, seja em treinamento ou seja em competições. É muito importante você estar sempre olhando o ambiente no qual você está naquele momento, tá ok? E o que eu falei também sobre a questão de grupo em competição é relacionado a ritmo, né? É que é o seguinte, a questão da importância que você tem de ter uma boa largada ou de se posicionar bem na largada. Os meus atletas me pedem muitas dicas de: Cris, como que eu faço para largar bem? Ou como que eu monto a minha estratégia de prova? Especificamente falando para você sobre a questão da largada, eu vou falar o mesmo que eu falo para eles. É extremamente importante você largar bem, forte, mas também sem estourar o motor, né? Porque talvez o boleto bancário no final dessa prova pode ser muito alto porque você foi além do que você deveria. Aquecimento, então, nem precisa falar, é fundamental em qualquer tipo de prova você aquecer previamente para que quando você largar, sabe aquela vez que você larga e a perna já vira um balão, ela incha e trava? Aquilo ali é falta de um aquecimento ideal para aquela prova que você está fazendo. Então, atente-se a isso, sobre a importância disso. Temos aqui no nosso canal algumas dicas de fazer aquecimento para os tipos de prova e por aí se vai. Dê uma caçada aí que você vai achar. Mas essa questão de pelotão e ritmo é justamente o fato que eu falo assim, largue forte o suficiente para você se encaixar num pelotão bom, num pelotão que te leve também, porque às vezes se você largar muito mal, largar muito atrás, você vai pegar um pelotão que está um pouco mais tranquilo, que talvez não tenha aquele foco que você tem, e aí isso aí acaba comprometendo o resultado da sua prova, porque convenhamos que a prova a partir de um determinado momento, ela divide-se em pelotões, ou alguns atletas, né, fazendo a sua prova sozinho, e aí, já aconteceu comigo, assim, por exemplo, eu já fiz provas de estrada, onde eu largo com os homens, né, por exemplo, eu vou citar bem claramente assim, o Gran Fondo Brasil disputado em Ubatuba. Ali é uma prova que larga um pelotão só. E a nossa grande briga entre as mulheres é justamente passar uma subida de 4 km mais na frente possível, porque ali vai picar tudo e quando virar e vou começar a voltar para a cidade de Ubatuba, vai quebrar em blocos. O que quebrar ali naquela subida dificilmente vai alterar o resultado nos outros 50 km de prova que falta. Por quê? Porque ali já separou tudo e cada um vai se encaixar no seu pelotão. Provavelmente naqueles 4 km os mais fortes vão estar na frente, né? É fato. Os mais intermediários estarão um pouco atrás, e se você se encaixa num pelotão intermediário, se você passa mal aquele percurso, você acaba se encaixando num pelotão que não vai ter o mesmo ritmo daquele que está lá na frente, e aí consequentemente seu resultado pode estar comprometido se o seu adversário estiver no pelotão da frente. Deu para entender a importância que você tem de pelotão, de ritmo de pelotão? Por isso também que você tem que tomar cuidado com a questão da sua largada, de como você larga. É lógico que assim, mas não adianta eu estar num pelotão extremamente forte se eu não vou aguentar me manter nele por muito tempo. Aí você vai abrir o bico, né, como a gente diz, quebrar as pernas logo de cara e vai comprometer o resultado da sua prova. Mas para isso existe aquecimento, exige treinamento. Se você estiver bem treinado, bem aquecido, atente-se a se encaixar no pelotão forte, para que o ritmo da sua prova seja constante e até você consiga poupar alguma energia aí para dar uma acelerada no final, tá bom? Essa é a minha dica de hoje sobre vácuo, sobre pelotão, sobre economia de energia. Eu fiz um resumo de tudo aí, eu espero que ajude vocês nessa batalha de treinamento diário que nós temos. Um grande abraço e até mais!